E aí, galerinha, estamos de volta, né? Para a gente dar continuidade a processo penal, tá certo? Na aula passada, né, no bloco passado, iniciamos vendo o que é o inquérito policial e as suas características, né? Então, vimos que o inquérito policial é sigiloso, não é? Não é obrigatório, ele é dispensável, ele é escrito, né? Então são algumas características do inquérito policial. E terminamos o bloco falando que a investigação criminal, não é? Ela tem início com a notícia crimes. E eu disse para vocês, né, que o que é a notícia crimes. Então, mas agora a gente vai estudar nesse bloco a classificação das notícias crimes, como elas estão classificadas, tá certo? Então, ó, primeira classificação na tela: notícia crimes de cognição imediata. Então, esse é o nosso primeira notícia crimes de cognição imediata. Ora, quando ocorre? É quando a autoridade policial toma conhecimento do crime. É quando a autoridade policial toma conhecimento do crime por meio de suas atividades rotineiras. Então, ele soube do crime quando ele estava realizando a diligência. Então, ele estava realizando a diligência, aí soube que acabou de ter um assassinato ali. Então, cognição imediata. Ele soube do crime através de jornais, através da imprensa. Ele soube do crime através da vítima, né? Então, isso é de cognição imediata. Mas também existe a notícia crimes de cognição olha o termo, imediata. Tela. Toma autoridade policial, toma conhecimento por meio de requerimento ou representação da vítima, requisição do Ministério Público ou do juiz. Preste atenção para não confundir. Emanuel, tu falaste que no primeiro caso existe uma cognição imediata da notícia crime na vítima. Ali é nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá certo? Nesse caso, a vítima aqui, o delegado, ele só pode impetrar, o delegado só pode instaurar o inquérito policial com a representação da vítima. Ou seja, essa representação, a gente falou, é uma autorização. Então, o delegado só pode instaurar o inquérito policial com a representação da vítima. Também é de cognição imediata. Requerimento do Ministério Público. Então, o Ministério Público envia um requerimento ao delegado para que se instaure o inquérito policial. Ou o juiz, né? É incomum o juiz fazer isso, né? Mas é uma possibilidade. Então, também o juiz requerer ao delegado a instauração de um inquérito policial. Então, estamos diante de uma notícia crimes de cognição imediata. Tá certo? E a última tipo de notícia crimes coercitiva. Olha o termo, coercitiva. Coerção, você foi houve o quê? Uma obrigação. Você foi lá coercitivamente. Não foi porque você quis, tá certo? Você foi obrigado a ir. Qual o melhor exemplo? Situação de flagrante delito. Então, o auto de prisão em flagrante é uma notícia crimes coercitiva.
Porque o indivíduo foi levado, foi conduzido à delegacia, não é? E lá, na produção do auto de prisão em flagrante, você tem a notícia crimes daquela infração penal. Por isso que é chamada coercitiva, porque o cara não foi querendo, por livre e espontânea vontade, ele foi conduzido à delegacia, né? Porque ele acabou de cometer um crime, tá certo? Ou ele estava cometendo um crime, né? As situações de flagrante delito, tá certo? Então, notícia crimes coercitivo. Então, essas três são as três formas, não é, de o delegado instaurar o inquérito policial, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tratando-se o crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial, dele tomando conhecimento, instaura o inquérito. Então, ação penal pública incondicionada é aquela que não depende de representação da vítima e nem de requisição, né, do ministro da Justiça. Então, vamos lá. Então, tratando-se de ação penal pública, ele vai instaurar o inquérito de ofício mediante requisição da autoridade judiciária, juiz, mediante requisição do órgão do Ministério Público, ou enfim, mediante o requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, exemplo de crimes de ação pública incondicionada: homicídio, lesão corporal, furto, roubo, latrocínio, sequestro, extorsão mediante sequestro. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que não depende da vítima, de representação, de autorização da vítima para iniciar o inquérito policial. Já os crimes de ação pública condicionada, necessitam de requisição do ministro da Justiça. Emanuel, quais são os crimes que necessitam de requisição do ministro da Justiça? São aqueles crimes, preste atenção, praticados contra o presidente da República. Então, se eu falo mal do presidente da República, por exemplo, não é? O que acontece? O Ministério Público não pode entrar logo com ação penal contra mim, não, por crime de injúria, por crime de calúnia ou por crime de difamação. Não, porque ele tem foro por prerrogativa de função. Então, o que acontece? O ministro da Justiça requisita a instauração de inquérito policial. Representação da vítima ou do seu representante legal. Então, vão existir crimes que obrigatoriamente necessitam de representação da vítima. Essa representação aqui é a autorização. Isso quer dizer que o inquérito policial só pode iniciar se houver representação da vítima, se tiver autorização da vítima. Já disse para vocês, exemplo, crimes contra a dignidade sexual. Artigo 140, parágrafo 3º, se eu não me engano, a injúria qualificada, né? Injúria qualificada. Então, se eu chamo o indivíduo de macaco, de amarelo nojento, né? Crimes contra a etnia, de raça, de cor, chamamos isso de injúria qualificada, né? Então, judeu
nojento, não é? Então, tudo isso é injúria qualificada. Mas, nesse caso, necessita da representação da vítima. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se eu chamar meu diretor aqui de safado, é injúria. Beleza. Nesse caso, é ação penal privada. Ação penal privada. Então, não é ação penal pública, é ação penal privada. Mas, se eu chamasse ele, não é? Por exemplo, se ele fosse negro, se ele fosse amarelo, chamasse negro nojento, macaco, amarelo nojento, isso não é racismo. Isso não é racismo. Isso é injúria qualificada. E nesse caso, necessita, ação penal é pública, mas é pública condicionada. Condicionada ao quê? A representação da vítima. Tá certo? Então, para que o inquérito policial possa ser instaurado, necessita de representação da vítima. Tá? Próximo. Crimes de ação penal privada. Nesse caso, o inquérito só pode iniciar mediante requerimento da vítima ou de seu representante legal. Eu chamei o meu diretor de safado, injúria. Mas aí alguém viu eu chamando ele de safado. Aí foi lá na delegacia e disse, professor Emanuel, chamou lá o diretor de estúdio dele de safado. Abre o inquérito policial, o delegado pode? Não. Ele tem que ir lá e pedir a solicitação de abertura de inquérito policial. Por quê? Porque é uma ação penal privada. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma paradinha e vamos fazer algumas questões sobre inquérito policial. Vamos lá. Eu não sei se vai dar para enxergar. Eu botei no vermelhão, né? Mas eu acho que dá para enxergar ainda, tá? Então, vem. Primeira questão. Conforme o artigo 6º do Código de Processo Penal brasileiro, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, letra A, verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo. A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Veja, deverá de imediato. Ele não vai verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, não. Tá certo? Então, na letra A, no artigo 6º, né, tem vários procedimentos lá no artigo 6º. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Tem nada a ver. Delegado não faz conhecimento de instrução, não. Delegado inicia inquérito policial. Então está errado também, letra B. C. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Veja, ele faz isso. Mas veja o enunciado da questão. Logo que tiver conhecimento da prática da infração. Então, ele não vai realizar diligências, não. Tá certo? D. Nomear testemunha com indicação de sua profissão e residência. Também não, tá? Letra E. O que ele deve fazer? Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuir alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsáveis pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Claro que o cara foi preso, né? Então, isso aí é uma novidade, tá? No Código de Processo Penal. Não existia isso no artigo 6º, tá? Isso é uma novidade no Código de Processo Penal. Claro que às vezes o cara era preso e tinha filhos menores que ficaram em casa. E aí? E não recebia notícia, não sabia de nada. Então,
Até porque hoje em dia, não é, lá no próprio Código de Processo Penal, as pessoas, mulheres, por exemplo, né, que têm filhos menores, elas respondem o processo em casa. Né? A gente vai ver isso aí, tá? Então, letra E, resposta da questão. Próxima questão. Constitui característica do inquérito policial. Letra A, inquisitivo. Logo de cara, né? Eu disse para vocês que no inquérito policial não existe contraditório, ele é inquisitivo. Indispensável, não, ele é dispensável. Ele é público, não, ele é sigiloso. Disponível, letra D, disponível, o delegado pode arquivar. Não, o delegado não pode arquivar. Ele é indisponível. Então, resposta aí, letra A, inquisitivo. Próxima questão. O inquérito policial é, letra A, um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público. Totalmente errado. O inquérito policial ele é presidido pelo delegado de polícia, tá? Letra B. No inquérito policial acompanhará denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Certíssimo, não é? Apesar dele ser dispensável, mas ele pode sim acompanhar a denúncia ou a queixa. Então, letra B, correto aí a questão. C, que apresentar vício, se ele apresentar vício, contaminará eventual ação. Não, pessoal. Os vícios no processo não contaminam a ação penal. Os vícios do processo, os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Tá certo? Por quê? Porque ela é inquisitivo, não existe um contraditório. Tá certo? E artigo 5º, inciso 56 da Constituição. São inadmissíveis no processo as provas admitidas por meios no processo e não no inquérito. Degera, quando arquivado, preclusão absoluta. Jamais. Ele pode ser reaberto se houver novas provas. Então, o inquérito, após o arquivamento, ele pode ser aberto se tiver novas provas. Tá? E é um procedimento escrito. Beleza. Obrigatório não. O inquérito ele não é obrigatório. O inquérito ele é dispensável. Então, meus amigos, né, terminamos mais um bloco, né, de processo penal. Vimos aí teoria e terminamos com questões. Tá certo? Meus amigos, até o próximo.